A parábola da ovelha perdida. O que ela significa? O que Jesus queria nos dizer utilizando essas terminologias, essas palavras de uma ovelha perdida ou de uma moeda perdida? No vídeo de hoje, eu busco responder a essas perguntas. Para a gente começar, é muito importante que a gente vá para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, um dos 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia, no caso esse aqui é o terceiro, para a gente poder estar fazendo nossa leitura. Então, Mateus, Marcos, Lucas, depois a gente tem João. Vamos para Lucas capítulo 15, começando aqui no versículo 1. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, toda essa história começa por conta disso, essa aproximação que a gente teve por parte dos publicanos, por conta dos pecadores. A gente sabe também que algumas prostitutas se aproximaram de Jesus, pessoas que queriam ouvir o que Jesus estava falando, pessoas que, por mais que elas tivessem uma vida muito ruim, elas ainda estavam querendo se aproximar de Deus, ainda estavam querendo aprender mais sobre o que Deus tinha a nos ensinar, o que Deus tem a nos ensinar. E os fariseus estavam criticando essa aproximação, ok? Jesus permitiu que essas pessoas estivessem próximas dele. E por conta disso, Jesus lhes falou uma parábola. Então o versículo 3 diz: E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. E novamente a gente tem também aqui outra parábola que é basicamente idêntica, essa muito próxima dessa, que está aqui no versículo 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ok? Então qual que é o contexto? Deus se alegrando, os anjos também se alegrando, por conta de algo que estava perdido e que foi encontrado. Ok? Se a gente até ficar continuando lendo essa parábola, a gente vai chegar na história do filho pródigo, na parábola que eu já tratei aqui no canal. E a gente viu que essa parábola está claramente falando sobre duas pessoas salvas. Um cristão que é obediente a Deus, um cristão que permanece firme na palavra de Deus, que é o filho mais velho, e um cristão que vive uma vida desordeira, que caminha na carne, que caminha no velho homem, que é o filho mais novo. Ok? Então essa aplicação que a gente vê do filho pródigo, ela é bem mais clara no contexto de que a gente está falando obrigatoriamente de cristãos. Por quê? Porque ambos são irmãos, ambos são filhos do pai na história. O pai representa Deus, então para ser um filho de Deus você precisa já ser salvo. Então a gente está claramente falando de pessoas salvas nessa história. Porém, quando a gente está falando da parábola da ovelha perdida, por mais que ela seja muito próxima, claro, tem excelentes conexões, a gente ainda pode tomar outra interpretação, ok? Então, isso é normal de parábolas. Elas têm profundidades variadas, elas têm diferentes camadas de aplicações e contextos que você pode colocar elas, certinho? E quais são uma das principais análises que a gente pode tirar dessa parábola da ovelha e da moeda perdida? Primeiro, o que foi perdido está se referindo a uma pessoa que estava viva espiritualmente, mas por conta do pecado, morreu espiritualmente, ok? Então, uma pessoa que, através do conhecimento do pecado, morreu, ok? Assim como Adão morreu quando ele comeu o fruto, assim como o apóstolo Paulo descreve a morte espiritual dele, e assim como todo ser humano morre espiritualmente. A partir do momento que a gente comete o nosso primeiro pecado, consciente, com entendimento, ok?
do que a gente está fazendo com malícia, compreensão de certo e errado. A gente morre espiritualmente. A partir daí a gente se torna o que a Bíblia chama de um filho da ira, um filho da desobediência, um não salvo, ok? Isso associado com as nossas transgressões, os nossos pecados. E o que acontece se uma pessoa que não é salva ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo? Novamente, a salvação é somente pela fé, não envolve nenhuma obra na salvação. Essa pessoa se torna em um salvo, em um eleito, em um justo, em um santo. Isso não quer dizer que essa pessoa 100% do tempo vai caminhar como um santo, vai caminhar como uma pessoa justa. Mas é importante a gente entender que a Bíblia utiliza a palavra justo em dois contextos também diferentes. Um é quando é referente ao novo homem, ao homem interior. Ok? Esse novo homem que nasceu quando a pessoa creu, ele é justo sempre, ele é santo sempre. Por isso que é um sinônimo de salvo, santo ou justo. E existe aquele que é chamado de justo porque ele não somente nasceu de novo, ou porque não somente no interior ele é puro, mas porque ele está caminhando como a Bíblia ensina. Okay? Então ele está agindo a partir de maneiras justas, ele está fazendo coisas boas, coisas corretas, então a partir disso ele é chamado de justo. Uma nomenclatura se refere ao interior, a outra se refere tanto ao interior como também ao exterior, ok? Então a gente tem esse primeiro contexto, que seria qual? Uma pessoa não salva, que era uma ovelha de Deus. Ela se perdeu porque ela morreu espiritualmente. Porém, ao ouvir o Evangelho, sendo encontrado, ok? Essa ovelha ela foi encontrada. Alguém pregou o Evangelho para ela. A fé vem para ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa foi salva, agora ela retorna para Deus. Nesse sentido em que ela agora é um filho de Deus. Tudo bem? A gente tem esse primeiro contexto. E a gente tem um segundo que está falando, assim como do filho pródigo, de um cristão que já era salvo, que já acreditava em Deus, mas, seja por que motivo for, ele acabou se afastando da vida cristã, vivendo uma vida de grande pecado e posteriormente retornou para o grupo, para a igreja, para o caminho de Deus, assim como a gente tem na história do filho pródigo. Ambas interpretações são legítimas, ok? Mas elas são diferentes. Tudo bem? Uma está se referindo a uma pessoa que não era salva e acreditou em Deus e foi salva. A outra está falando de uma pessoa que sempre foi um cristão. Só que aí ela parou de servir a Deus e posteriormente voltou a servir a Deus. A gente vai olhar cada uma dessas análises para mostrar que ambas são legítimas em momentos separados, ok? Então, primeiro, a gente vai estar olhando esse primeiro contexto, essa primeira interpretação de que a gente está falando de uma pessoa que morreu espiritualmente e posteriormente foi salva. Vamos para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 é um excelente capítulo quando a gente está falando de menções da ressurreição no Antigo Testamento ou do próprio Evangelho de Cristo no Antigo Testamento, tudo bem? Vamos aqui para o versículo 6. Porém, falando de Cristo, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, olha só, a mesma palavra é utilizada, a mesma simbologia, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. É verdade que todo mundo chega um momento da vida que a gente peca? Sim, porque todos pecaram e são privados da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque, ok? Não há nenhum bom senão Deus. Então todos pecamos. E é verdade que Jesus Cristo morreu pelos pecados de todo mundo? Sim, isso também é verdade. Jesus Cristo é salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ele é uma propiciação não dos nossos pecados somente, mas dos pecados de todo mundo. Então vejamos como que essa simbologia de uma ovelha pode se referir a qualquer pessoa mesmo, não somente a um cristão, mas também uma pessoa que não acredita. Uma pessoa que morreu espiritualmente, assim como uma ovelha se afastou, okay? Por conta da transgressão dela. E se a gente pegar e ir para 2 Pedro capítulo 2, a gente vai ver até que essa questão de pertencimento, de compra, ela também é usada com pessoas não salvas, até com reprovados, até com falsos profetas. Então, isso nos ajuda a entender que essa simbologia de ser uma ovelha ou de pertencer a Deus pode se referir a qualquer pessoa mesmo, não precisa ser somente com um cristão. 2 Pedro capítulo 2. Então a gente vai aqui para o Novo Testamento, logo para o final do
Novo Testamento, passamos por Hebreu, passamos por Tiago, e logo depois vamos ter 1 Pedro e aí 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como também entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou. Novamente, Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo, trazendo sobre si repentina destruição. Então, essas pessoas que negam a Cristo, que negam o Senhor que os comprou, essas pessoas foram compradas por Cristo. Cristo morreu pelos pecados delas também. Então, vejamos como que também pode ser utilizado, ok? Essa nomenclatura, esse termo de pertencimento, de ser de Deus, ok? Uma ovelha que era de Deus, que se afastou, uma moeda que era de Deus, que foi perdida, também pode ser usado para uma pessoa não salva. Nesse caso, até para um reprovado, até para um filho de Belial. Que sobre essa pessoa vai vir repentina destruição. Vamos agora para Mateus capítulo 21, que é ainda muito legal também da gente ter em mente quando a gente está lendo essa passagem de Lucas capítulo 5, do quão próximo também que são os termos utilizados de publicanos, de pecadores. E uma comparação que é feita com os fariseus. Mateus capítulo 21, indo aqui para o versículo 28. Versículo 28. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Então aqui a gente tem esse caso onde João veio pregando que o Cristo estava vindo, ok? Preparando um povo, fazendo com que o povo já estivesse com o entendimento de que Cristo estava vindo, ok? Preparando o caminho para o Senhor. Era o papel de João o Batista. E os fariseus não creram nele. Não creram nas palavras que eles estavam falando. Não creram que o Messias estava vindo. E quando Cristo veio, eles também não creram nele. Mas os fariseus, enquanto não crendo, a gente tem outro grupo que creu, que é dos publicanos, que é das prostitutas, que eram de pessoas que tinham essa vida grandemente pecaminosa. Então, por mais que exteriormente eles caminhassem muito com o velho homem, interiormente eles eram salvos, eles eram justos. Então é aqui que a gente entra naquela questão de um pecador que não necessita mais de arrependimento, ok? De um justo, que um pecador se tornou um justo e a partir daí não necessita mais de arrependimento. Não é que uma pessoa que é salva, ela não tem mais pecado nenhum na vida dela. Não é que eu, por acreditar em Deus, eu sou 100% perfeito. Não, eu ainda tenho falhas, eu ainda tenho erros, mas o meu homem interior, ele é santo, ele é justo. Por isso, o meu homem interior não necessita mais de arrependimento no sentido de que eu não preciso ser salvo de novo. Uma vez salvo, sempre salvo. É vida eterna. Então a gente vê essa leitura, esse contexto. O que aconteceu com os fariseus e as prostitutas? Eles creram. Eles se afastaram por conta da iniquidade deles. Eles morreram espiritualmente, mas ouviram o evangelho, ouviram a pregação de João, creram nele. Por isso eles entram primeiro que os fariseus no reino de Deus, porque eles já são salvos. Tudo bem? Então, a gente tem essa primeira leitura. E a outra leitura? Que seria de um cristão que começou a viver uma vida pecaminosa. Vamos agora dar uma certa invertida no contexto. A gente está falando agora de um cristão, uma pessoa que já acredita em Deus, uma pessoa que já é salva, mas que, assim como o filho pródigo, ela decide viver uma vida extremamente pecaminosa. Ela decide se afastar da vontade de Deus. E por isso ela se torna uma ovelha perdida. Essa leitura também é válida. Se a gente continuar aqui em Mateus, indo para o capítulo 5, no versículo 13, a gente vai poder ver também aqui um pouco dessa questão. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Então aqui a gente tem essa questão de um sal que pode perder o seu sabor, ok? Você está falando de um cristão que é o sal do mundo, de um cristão que é a luz do mundo, mas que há a possibilidade dessa luz não estar sendo mostrada aos homens. O correto seria que se mostrasse, né? Quem que acende uma luz para esconder ela? Mas quantos cristãos que não glorificam a Deus com as suas obras? Quantos cristãos que não caminham como novo homem? Normalmente a luz está dentro deles. Eles são justos internamente, mas eles não caminham como justos. Eles são filhos da luz, mas não caminham como filhos da luz. Então dá pra gente ver esse contexto também. Essa aplicação de um filho pródigo. Ainda é filho de Deus, mas desobedece grandemente. A gente pode ir também para 2 Pedro, capítulo 1. Retornamos para 2 Pedro. É até interessante ver que, por mais que sejam leituras opostas, né? Um está falando de um cristão e o outro está falando de uma pessoa que não é um cristão e se tornou um cristão. Os versículos que a gente está lendo aqui, eles estão bem próximos uns dos outros, né? Todos os termos estão aparecendo novamente. Então, bem legal isso, a gente vê o quanto que a Bíblia, o quanto que a palavra de Deus é perfeita e maravilhosa. Vamos aqui para 2 Pedro, capítulo 1. Dessa vez a gente vai para o versículo 5. E além disto, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Então vejamos aqui que existe essa possibilidade de que se a gente que é cristão, se a gente que é salvo, não ter essas coisas em nossa vida, a gente não adicionar a nossa fé, virtude, paciência, conhecimento, todas essas questões que são mencionadas, ok? A gente vai ser cego. A gente não vai conseguir ver longe. A gente vai estar em escuridão. A gente não vai estar mostrando a nossa luz. A gente vai perder o nosso sabor. E é como se a gente tivesse perdido. É como se a gente tivesse morto, porque a nossa fé vai estar morta. Uma fé morta não quer dizer que a pessoa não é salva, ou que ela perdeu a salvação, ou algo absurdo do tipo. Uma fé morta quer dizer que a pessoa não está manifestando exteriormente o novo homem que está dentro dela. Ok? A gente tem até um versículo de Tiago que diz: me mostre a sua fé sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como que você sabe que eu sou um cristão? Se eu não estivesse fazendo esse vídeo aqui. Se eu não tivesse o meu canal, se eu não estivesse ali na Bíblia agora, como que alguém ia saber que eu sou um cristão? Ali eu olhar no fundo dos meus olhos e falar, essa pessoa tem um novo homem dentro dela. Não tem como saber, ok? Então a gente precisa entender esse contexto. E para a gente concluir, a gente vai para Tiago, ok? E essa fala de, o filho estava morto, foi encontrado, estava perdido e foi achado, isso é encontrado na parábola do filho pródigo também, ok? Então, se alguém quiser mais informação ainda, pode fazer também a leitura dessa parábola para você poder entender completamente o que Cristo estava querendo dizer. Não é possível falar de ambos em um vídeo só, novamente só dessa própria parábola, que é uma parábola bem curta, já está dando quase uns 20 minutos. Então, enfim, vamos aqui encerrar o vídeo em Tiago capítulo 2, indo para o versículo 16. E alguém de vós lhe disser, vou ler o versículo 15. Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, uma fé uma fé sem obras, ela é morta, ok? Um sal sem sabor é inútil. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé,
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Okay? E eu não vou entrar aqui nesse momento falando que não envolve... Isso aqui não está falando que a salvação é por obra, porque tem gente que interpreta isso aqui de uma maneira toda maluca. Fala, viu, os demônios acreditam, eles vão para o céu por conta disso. Como se um demônio fosse equivalente a um ser humano, um anjo fosse equivalente a um ser humano. Um anjo acreditasse fosse para o céu. E um diabo não acreditasse fosse para o inferno. Gente, não é o momento de a gente estar falando disso, porque isso é um vídeo por si só. Como que o Tiago 2 não está falando aqui de que a salvação é por obras, a salvação é somente pela fé. Mas o que o Tiago 2 está falando em verdade? Que se a gente não aplica o que Jesus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, não tem como a gente manifestar a nossa fé, não tem como a gente manifestar a nossa luz para os homens, para os outros, não quer dizer isso para Deus. E se a gente não faz isso, se a gente não salga, a gente é inútil. O que a gente serve? Ser pisoteado pelos homens. Ok? Uma vinha frutífera serve para ser derrubada. Já é também um assunto que eu trouxe aqui no canal. E para a gente encerrar, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E o que é um corpo sem o espírito? Quando que o corpo perde espírito? Tem dois momentos. Tem um certo momento que a pessoa ela morre espiritualmente, é quando ela peca pela primeira vez, como citado aqui já no vídeo. E tem outro momento que é quando ela rende o espírito, que é quando ela morre mesmo fisicamente. Okay? Aí pode ser que a alma e o espírito dela vão para o céu, ou que somente o espírito vá para o céu e a alma vá para o inferno. Vai depender se a pessoa era salva ou não. Mas enfim, vejamos que ambas as aplicações para essa parábola são legítimas. E lembrando, Tiago 2 não está falando que a salvação é pelas obras. Tiago 2 fala que você é um cristão morto, ok? Espiritualmente, a sua fé está morta. Por mais que você tenha um novo homem, por mais que você seja santo interiormente, exteriormente você não demonstra isso, ok? É como se fosse um corpo sem o espírito. Então, espero que tenha ficado claro essas duas aplicações. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.